Eis que o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Toda lágrima dos olhos limpará, pranto não haverá, não mais tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono, ele diz: tudo novo farei. Palavras escrevi já, pois são verdades fiéis, e feito está, feito está. Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o Senhor de reis, o Messias, Jeová e Jeová, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos reis, o Senhor de tudo, Messias, Jeová, príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou para sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor de tudo, enfim, é Senhor. Boa noite, que bom que você está aqui para mais um encontro com Jesus. Nas nossas lives de quarta-feira, viemos aqui ter um encontro todo especial com Cristo Jesus. E você é o nosso convidado. Deus seja louvado, que mais uma vez nós possamos encontrá-lo aqui através da sua palavra.
Mas você sabe que esse momento é o momento da leitura da palavra e logo após nós iremos orar pelos pedidos das últimas semanas. Então, o texto que eu escolhi hoje é o texto do livro de Salmos, o Salmo 121. Então, se você quiser me acompanhar, leia comigo. Salmo 121, a partir do primeiro verso. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez abrir a Tua Palavra e ler, Senhor, a segurança que temos de estar em Ti, sabendo, Senhor, que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída. O Senhor protegerá, o Senhor guardará os Teus filhos. Por isso viemos aqui, Senhor, para colocar aos Teus pés os nossos sonhos e os nossos planos. Alguns pedidos, Senhor, foram feitos nas últimas semanas e temos orado por eles aqui. Eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem visitado cada um dos Teus filhos, cada um desses, Senhor, que tem confiado no Teu poder, no Teu querer, na Tua vontade. E mais uma vez queremos interceder por esses pedidos. Que o Senhor venha realizar um milagre, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas para aqueles que precisam de emprego. Que o Senhor venha trazer segurança, trazer paz, trazer saúde. Nós confiamos em Ti. Por isso estamos aqui, nessa live de oração. Viemos aqui para Te encontrar. Viemos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu querer. E viemos aqui porque confiamos que o Senhor guardará os Seus filhos. E eu coloco, Senhor, em Tuas mãos os pedidos que foram feitos na semana passada. O Senhor conhece cada um deles. O Senhor sabe a necessidade que eles estão passando. Sabe quão importante é sentir a Tua presença e saber que o Senhor está no controle de tudo. Nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Querido, é uma live de oração, então nós iremos orar. E hoje, agora, eu quero orar pelos pedidos que vocês colocarem aí nos comentários. Oramos pelos pedidos que foram feitos na semana passada, nas semanas passadas, e agora eu quero orar pelos pedidos que vocês irão colocar aí nos comentários. Tem um texto, né? E talvez eu vá falar sobre esse texto na mensagem. Mas o texto diz assim: pedi e dar-se-vos-á. Você tem que pedir. Ao você pedir, o que você está fazendo? Poxa, mas pastor, Deus não sabe? Está no meu coração aqui. Deus sabe o que eu quero. E eu estava lendo quase agora, escolhendo o texto para leitura, e o Salmo 139 deixa claro que Deus ele conhece o que você vai falar antes de chegar na sua boca. Deus sabe. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você quer, ele sabe da sua necessidade. Ele sabe qual é o seu pedido. Pastor, se Deus sabe de tudo isso, por que eu tenho que pedir? Pedir e dar-se-vos-á. Porque quando você pede, quando você chega na presença de Deus, você chega para um amigo que você considera esse amigo uma pessoa consagrada, uma pessoa com intimidade com Deus, e você fala: ore por mim. Às vezes você fala o problema: ore por mim porque eu estou passando por isso, por isso, por isso. O que você está fazendo? Você está dizendo o seguinte para o Senhor: Senhor, está fora da minha capacidade de resolver isso.
Eu não tenho forças, eu não tenho capacidade, eu não tenho como resolver isso. Está fora dos meus limites. E eu não consigo, Senhor. Por isso, eu confio em Ti. Quando você pede, você mostra a sua dependência de Deus. E quando você depende de Deus, você entrega nas mãos dele, milagres acontecem. Por isso, coloca aí o seu pedido. Eu falei na semana passada, quando você coloca o seu pedido, nós vemos. E ao ver o seu pedido, eu vou orar por essa pessoa. Olha só, eu vou orar. E por que eu vou orar hoje? Eu vou orar por aquele amigo, aquela pessoa que colocou o pedido lá na live do pastor Flávio. Então várias pessoas estarão orando por você, por sua família. Alguns têm pedido pelas famílias. Orando por você, pela família, pela vida espiritual, orando por um emprego, orando pela doença de alguém. Essa semana eu recebi um pedido de oração em um dos grupos dos colegas de formatura, pedindo para orar por um colega, pastor Felipe Batista e sua esposa. Estão com Covid e a informação que eu tive na noite de segunda-feira foi que ele estava com a saturação muito baixa. Eu não tive mais informações do pastor Felipe. Não sei como ele está. Mas eu quero colocar a família do pastor Felipe aqui. Não só ele, como a sua esposa, a sua membresia, a sua igreja, seu distrito. Juntar numa corrente de oração e orar pelo pastor Felipe, orar pelos seus amigos, orar pelos seus vizinhos, orar pelas pessoas que a gente tem acompanhado, que nós estamos acompanhando aí nos noticiários, orar pelos médicos, orar pelos enfermeiros, pelos policiais, pelos bombeiros, os guardas municipais, orar por aqueles que fazem parte do grupo de serviços essenciais que têm nos servido tão bondosamente, em todas as lojas, nos bancos, pessoal que faz a limpeza da nossa cidade. Vamos orar por esses que estão indo trabalhar para nos dar uma boa qualidade de vida. Vamos orar por esses. Orar pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos ministros, pelos padres que estão servindo as suas comunidades, se colocando às vezes em risco para servir aqueles que precisam. Vamos orar por esses. Então coloca aí o seu pedido de oração, que logo após a historinha das crianças, e já vai começar, nós iremos orar. Então, vamos à historinha das crianças. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Olá! Feliz sábado! A Bíblia é o livro mais lido de todo o mundo e é na Bíblia onde encontramos a história de hoje. Você já fez viagem de barco? Para algumas pessoas, viajar de barco é uma aventura incrível, enquanto que para outras é um momento de grande medo. Jesus também gostava de passear de barco, mas naquele dia ele precisava apenas descansar.
Então saiu com os discípulos. Quando Jesus chegou no barco, ele resolveu tirar um cochilo. Mas o tempo passou e o céu começou a ficar escuro. Surgiram raios, relâmpagos e trovões. Caiu uma grande chuva, uma grande tempestade. Os discípulos começaram a ficar muito apavorados, eles não sabiam o que fazer. Alguém se lembrou que Jesus estava no barco e então chamou: Jesus, Jesus, por favor, venha, nós não queremos morrer. Jesus levantou e naquele momento ele ergueu as suas mãos e disse: pare. A chuva, os ventos, os trovões, os raios, todos pararam e tranquilizaram. Os discípulos pararam e ficaram mais tranquilos. Jesus disse para eles: vocês não confiam em mim? Vocês precisam ter mais fé. Os discípulos entenderam que precisavam confiar mais em Jesus. E você, tem confiado em Jesus? Tem buscado Ele nos momentos mais difíceis? Saiba que Jesus estará ao seu lado para te ajudar nos momentos alegres e nos momentos tristes também. A Bíblia tem um recadinho muito especial para você. Escute o que ela diz no Salmo 41, verso 2. O Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade. Na terra prometida, Ele não os abandonará nas garras do inimigo. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por tua proteção. Nos ajude a confiar mais em ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Já conseguiu colocar aí o seu pedido de oração? Conseguiu? Pastor, cheguei agora. Não tem importância. Depois da oração você coloca o seu pedido, que vai dar tempo. Depois a gente ora e na semana que vem a gente ora pelos pedidos antigos e a gente coloca o seu pedido ali. Não tem problema não, e a gente vai vendo os seus pedidos e a gente vai orando, tá bom? Então feche seus olhos se você puder e vamos falar com Deus mais uma vez. Querido Deus, que bom, Senhor, poder falar contigo mais uma vez, poder estar na tua presença. Estamos numa live, Senhor, do nosso culto de oração. Então, Pai querido, vamos orar, vamos conversar, vamos chegar, Senhor, na tua presença e abrir o nosso coração e falar, Senhor, das nossas alegrias. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos ajudado. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, Senhor, nós estamos aqui. Apesar das barreiras, daquilo que nós achávamos impossível ser resolvido, nós estamos aqui. O Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos abençoado e apesar das lutas, apesar das barreiras que esse mundo coloca para nós transpormos, nós estamos aqui e nós somos gratos, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Nós somos gratos, Senhor, porque ao teu lado, Senhor, nós temos esperança, nós temos paz, nós temos alegria. Muito obrigado, Senhor, por ser um Deus presente na nossa vida. E estamos aqui, Senhor, nessa live, pedindo que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos que estão assistindo. O Senhor os conhece. O Senhor tem frequentado os seus lares. Pai, eles estão passando, alguns deles passando por dificuldade, por lutas. Que o Senhor possa atender o clamor deles. Alguns estão colocando os pedidos de oração nos comentários. Que o Senhor possa agir, Senhor, de maneira poderosa. Que o Senhor possa interceder, Senhor, na vida deles. Que Deus, o Espírito Santo, Senhor, venha fazer morada no lar deles, fazendo de cada lar, Senhor, um pedacinho do céu. Queremos colocá-los em tuas mãos. Aqueles que estão passando por dificuldade financeira, que o Senhor possa abrir as portas de emprego. Aqueles que estão passando dificuldade de saúde, Senhor, que o Senhor possa visitá-los. Alguns estão nos seus lares, com suas famílias. Outros estão nos hospitais. Que o Senhor possa, Senhor, visitá-los. E aqueles, Senhor, aquelas famílias
enlutadas, que perderam um ente querido, que o Senhor possa confortá-los nesse momento de dor. Venha nos guardar, Senhor. A Tua palavra fala, pedi e dá-se-vos-á. Nós estamos aqui, Senhor, para pedir. Estamos aqui, Senhor, para colocar em Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos pedidos, Senhor. Aquilo que nós julgamos ser importante, aquilo que nós julgamos, Senhor, que é essencial para que possamos ser felizes, possamos viver a nossa vida, Senhor, alegres com a nossa família, com os nossos amigos. Mas sabemos que o Senhor quer o melhor para cada um de nós. Por isso colocamos os nossos pedidos em Tuas mãos, para que se faça segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Nós iremos agora abrir a Tua palavra. Imploramos mais uma vez, nos fale pelo Teu poder e não por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Querido, se você tem acompanhado as postagens, se você teve a curiosidade de ver a descrição dessa live, você já sabe quem que é o personagem que nós vamos falar. Que encontro foi esse? Então, eu lhe convido a você abrir a Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas no capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 35. Permitam-me ler. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus passava, o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, e ele, porém, cada vez mais gritava, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe, que queres que eu te faça? Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Amém? Eu gosto muito dessa história. Essa história me impressiona muito. Eu já li ela muitas vezes. Eu já estudei ela, já procurei em vários comentários bíblicos falando sobre o assunto. Eu já ouvi música. Eu já assisti filmes falando sobre essa história. Eu fico muito impressionado. E eu queria compartilhar alguns desses detalhes com vocês. Eu já quero começar chamando a atenção porque o texto fala que aqui de um cego. E se você for ler outros evangelhos, você vai ver que fala de dois cegos. A gente já começa aí com uma contradição. Mas eu quero te deixar tranquilo, porque a Bíblia ela não entra em contradição. Uma vez um professor na faculdade de teologia, quando eu fiz teologia, ele falou o seguinte, se você encontrar uma contradição na Bíblia, é porque você não entendeu o que você leu. E eu já tenho algum tempo de ministério. E toda vez que eu encontro alguma contradição, e quando você começa a estudar, você vai vendo que ela não tem contradição. A Bíblia ela não se contradiz, ela se completa. Eu já fiz em algumas das minhas igrejas, eu já fiz um exercício mostrando como que possivelmente aconteceu. Deixa eu só explicar para vocês como é que eu faço. Eu fico na frente da igreja e pergunto, o que vocês estão vendo? E aí cada um fala o que está vendo. Às vezes um número de pessoas pode falar, você, o que você está vendo? Eu estou vendo o senhor, eu estou vendo o púlpito, eu estou vendo o telão. E aí eu passo um pouquinho para frente. Eu vou para o meio da igreja, mais ou menos. Aí eu pergunto, o que você está vendo? E aí eu pergunto para o pessoal que está atrás de mim, ou seja, que estão mais para frente da igreja, o que você está vendo? Eles não estão me vendo mais, mas estão vendo o púlpito, estão vendo o telão.
o pessoal que está lá atrás, eles têm uma visão melhor. Na minha igreja central, aqui em Extrema, tem uma galeria. Quando eu fico embaixo da galeria, as pessoas que estão em cima, elas não conseguem me ver. Mas eu estou ali, eu estou conversando com elas. Se eu desse um papel para cada uma delas escrever o que elas viram nos últimos 5 minutos, eles iam escrever sobre o mesmo dia, sobre o mesmo momento, sobre o mesmo culto, mas coisas diferentes daquilo que eles viram. A mesma coisa é com relação à Bíblia. Mas quando você pega o texto de todo mundo e você vai juntando as informações, elas vão se completando. Então o que eu quero dizer? Eram 2 cegos. Só que um desses cegos se chamava Bartimeu. Vocês entenderam? Eram 2 cegos e por algum motivo ou outro, Marcos e Lucas deram um nome para esse cego. Alguma coisa chamou atenção na história desse cego, desses 2 cegos. E aí alguma coisa em Bartimeu chamou atenção, então eles colocaram o nome desse cego e contaram aquilo que chamou atenção para eles. Mas a Bíblia, ela não entra em contradição. Algumas coisas me chamam a atenção aqui nessa história. Eu queria compartilhar com vocês disso. O texto fala que aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, daí já é outro assunto, porque você vai ver que uns falam que ele estava se aproximando, outros falam que ele estava saindo, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Na entrada dessa cidade, e você entenda como você quiser, porque dependendo de você olhar, é entrada. Se você estiver vindo de lá para cá, é entrada. Se você estiver indo daqui para lá, é saída. Então depende da direção que você está. Para uns é entrada, para outros é saída. Mas na entrada nessa cidade, era o costume, não só dessa cidade, mas como de outras cidades também, era o costume os cegos, os coxos, os pobrezinhos ficarem ali mendigando. Se você procurar alguns registros, alguns detalhes sobre esse assunto, você vai ver que era muito comum e era até bom para os judeus que tivessem eles ali. Porque o ato de dar esmola trazia vantagem para eles. Eles eram vistos como pessoas boas, amáveis. Então, era comum eles estarem ali. Uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava estudando, não sobre a história aqui de Bartimeu, mas a história de um outro cidadão que ele ficou meio que chateado, ou ele resistiu um pouco à cura, porque ele sabia que se ele fosse curado, ele ia perder o emprego. Porque para muitos que ficam à porta da cidade, estar ali era um emprego. E se eles forem curados, eles não precisam mais estar ali. Daqui a pouco eu vou abordar esse detalhe um pouquinho mais. Mas era comum Bartimeu, outros cegos, coxos ficarem ali. Eu não sei se eles iam sozinhos, se eles já conheciam o trajeto, se alguém os levavam e deixavam eles ali, mas o fato é que eles estavam acostumados com aquele local. A vizinhança, os comerciantes, as pessoas que entravam e saíam, estavam acostumados com eles. E o texto nos fala que eles estavam sentados ali, mais um dia, mais um momento, a sua vida continua, e de repente ouviu-se um tropel. Eu fico imaginando, eu já falei com vocês aqui que eu imagino muito, eu fico imaginando que Bartimeu estava sentado ali, na dele, pedindo uma esmola aqui, uma esmola ali, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, e vai, um dá uma moedinha, outro dá outra moedinha, e a vida vai correndo, e de repente o número de pessoas começa a aumentar. O texto fala que, e ouvindo o tropel da multidão que passava, ele estava acostumado com as pessoas passando ali, só que a impressão que me dá é que ele ficou assim, peraí, tentando direcionar a sua orelha ali, o seu ouvido, para captar
o detalhe de que estava aumentando o número de passos. O que está acontecendo? E aí o texto fala que ele perguntou para alguém, ele perguntou o que era aquilo que estava acontecendo. Eu até imagino que ele fica caçando as pessoas assim, e aí alguém para, o que foi, rapaz? E ele fala, o que foi? O que está acontecendo? Por que tem esse barulho todo aqui, esse tumulto todo? Eu já falei sobre a multidão para vocês. Eu já falei sobre esse detalhe. Quando eu preguei sobre Jairo, eu expliquei direitinho, contei lá a experiência de quando que eu fui para a praia com os amigos, sobre a multidão, a saída de um ônibus, a saída de um trem, o fato da multidão ali. E multidão faz barulho. Não só no andar, mas no falar também. No falar também as multidões elas fazem barulho. E de repente ele vê, ele percebe, como é que ele vê? Ele é cego, né? E de repente ele percebe, ele sente, ele ouve o barulho aumentando, as pessoas falando, e ele pergunta para alguém o que está acontecendo. E é o que falam para ele? Qual é a notícia boa que aparece para ele? No verso 37, anunciaram que passava Jesus. Eu não sei se você parou para analisar isso no texto, mas a impressão que me dá é que quando anuncia, olha, Jesus que está passando aqui, desperta nele a esperança. A impressão que dá quando leio esse texto é que Bartimeu, ele sabia quem era Jesus. Que Bartimeu, ele já havia ouvido falar de Jesus. Ele já sabia da fama que Jesus tinha. Ele já conhecia quem era Jesus e o que Jesus podia fazer. A esperança volta à vida dele, ele começa a se alegrar e começa agora a agir, porque ele sente que a oportunidade que ele tinha. Alguém falou de Jesus para ele. Alguém falou de Jesus. Por isso que eu falo, nas minhas igrejas, em muitos momentos de pregação, fale de Jesus, testemunhe. Testemunhe. Se você não está falando de Jesus, se você não está testemunhando, alguma coisa tem de errado com você. Você precisa testemunhar. Você precisa falar. Você precisa falar o que Jesus tem feito na sua vida. Você precisa falar o que Jesus fez na vida de um amigo seu. Você precisa falar de um testemunho que você ouviu na igreja. Você precisa falar de um testemunho que você ouviu, você leu, você vivenciou. Porque quando você fala, as pessoas que estão ouvindo, elas podem estar precisando de esperança. E quando você fala, elas pensam, poxa, mas isso é real? Isso aconteceu? Isso é possível? Eu posso ser transformado dessa forma também? Possivelmente, Bartimeu, ele ouviu, ele sabia quem era Jesus. Talvez alguém chegou para ele e falou assim, Bartimeu, você não sabe da maior? Tem um pregador itinerante chamado Jesus, o Nazareno. Ele está fazendo um milagre, Bartimeu. E Bartimeu começa a perguntar e querer saber mais sobre Jesus. Fale mais, fale mais. Ah, rapaz, a última que eu ouvi é que ele alimentou mais de 15 mil pessoas com alguns pãezinhos e peixe. Agora você vê, ele orou e foi brotando, foi multiplicando, foi multiplicando. Depois ele foi para o monte, mandou os discípulos dele atravessar o mar. Quando eles estavam lá no meio do mar e começou aquela ventania, aquela tempestade, o barco deles quase afundando. Ele estava no monte orando, ele viu, ele foi andando por cima da água por quase 6 quilômetros. E quando ele chegou lá, ele ainda fez com que um dos seus discípulos andasse sobre a água também. Ah, você não sabe da outra. Tinha um grande amigo dele chamado Lázaro. Morreu 4 dias. Já estava em estado de decomposição. E com a
a autoridade da sua palavra, ele mandou que Lázaro saísse para fora e ele ressuscitou. Você já parou para pensar? Um homem cego, sabendo que tem alguém com poder para curá-lo, a alegria que foi para ele saber disso, mas a tristeza por não poder ir atrás de Jesus. Só que, querido, se por algum motivo você não pode ir até Jesus, saiba que Ele vem até você. Se por algum motivo, por algum empecilho, você não pode ir aonde Jesus está, Ele pode ir aonde você está. E Ele vem em teu socorro. Ele vem atrás de você para que você seja curado, para que um milagre aconteça na sua vida. Eu não conheço você que está aí atrás. Você que está assistindo essa live, eu não sei quem é você. Eu não sei o que você já ouviu de Jesus, mas eu quero te dizer que Jesus é maravilhoso, que Jesus ele te ama, que você é importante para Ele. E se por algum motivo, por medo, por preconceito, por falta de conhecimento, por não saber onde procurar, você não vai atrás de Jesus, saiba que Ele pode ir atrás de você. É só você clamar, é só você pedir. E daqui a pouco nós vamos ver isso aqui na história de Bartimeu. Porque quando Bartimeu ele ficou sabendo que Jesus estava passando por ali, sabe o que ele fez? O verso 38. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu fico imaginando ele ali sentado e aumenta ali o volume de passos, as pessoas falando, ele puxa ali alguém, o que está acontecendo? O que foi? Me conta, o que foi? E aí falam, é Jesus, o Nazareno que está passando. E aí passa um filme na cabeça dele, toda a história que ele ouviu, todos os milagres que falaram para ele e que ele ficou sonhando com aquele momento que um dia ele iria encontrar com Jesus. A esperança veio ao seu coração, era a oportunidade dele. E eu fico imaginando ele tentando levantar, ele ali clamando sem saber para onde olhar e tenta de repente sentir para onde a multidão está indo e se direcionando para aquele momento. Ele começa a gritar: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele grita de novo: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você conhece a história, em algum momento, alguém da multidão fala para ele: o quê? Você vê alguém que precisa de Jesus? Alguém que necessitado, que está atrás de Jesus e busca Jesus, o que você fala para ele? Sabe o que falaram para Bartimeu? Cale a boca. Não incomode o mestre. E eu já falei da multidão aqui para vocês. Eu já falei sobre a característica da multidão. Quem que estava na multidão. Os vários segmentos que faziam parte dessa multidão. Eu sempre pergunto, quem é você na multidão? Quem é você? Alguns comentaristas eles dizem que possivelmente quem mandou aquele cego ficar quieto foi um dos discípulos de Jesus. Agora você já parou para pensar, um discípulo de Jesus que deveria levar as pessoas até Jesus, manda ele ficar quieto. Você já parou para pensar que a multidão está sempre atrapalhando o trabalho de Jesus? A multidão está sempre impedindo as pessoas de se aproximar de Jesus, querendo colocar regras. Não, você só pode chegar até Jesus se você fizer assim, assim, assado. Se você agir de outra forma, se você não tiver uma mudança de postura, se você não deixar de fazer o que você está fazendo, você não é digno de falar o nome de Jesus e de adorá-lo. Nem a tua oração ele atende. Mas como assim Jesus não atende pecadores? Como assim ele não ouve os pecadores? Não foi para isso que ele veio?
Não foi? Só que às vezes a multidão acaba atrapalhando as pessoas de chegarem até Jesus. Sabe o que Bartimeu fez quando mandaram ele calar a boca? Bartimeu, ele gritou mais alto: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, cala a boca! E ele continuou insistindo: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, a multidão às vezes vai querer te impedir, querer te atrapalhar. Na hora que você estiver buscando o Senhor, na hora que você estiver chegando à igreja, tiver aquela sensação boa, aquela esperança entrando na sua vida, de repente alguém da multidão vai te impedir, vai te atrapalhar, vai falar mal de você. Querido, não vá à igreja por causa da multidão. Vá à igreja por causa de Jesus. Não vá à igreja querendo agradar a multidão, mas vá à igreja para ter um encontro com Cristo. Ele veio para se encontrar com você. Cuidado quando a multidão tentar te atrapalhar. Foque em Jesus. Não foque no pastor. O pastor é falho. Às vezes o pastor ele pode fazer alguma coisa que vai te atrapalhar. Foque em Jesus. Antes importa obedecer a Cristo, seguir a Cristo, não os membros da igreja, não o pastor. Sabe o que Bartimeu fez? Ele gritou: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque era a esperança dele, era a sua única oportunidade. Ele não sabia mais o que fazer e aquele era o momento. Ele conhecia quem era Jesus. E um detalhe, os comentaristas dizem que esse ato dele chamar Cristo, ou seja, Messias, Cristo, filho de Davi, mostra o reconhecimento dele de quem era Jesus para ele. Ele reconhecia Jesus como Messias, como Salvador. O Messias prometido. Como que você reconhece Jesus? De que maneira você vê Jesus na sua vida? Bartimeu via Jesus como a sua única esperança. Lembra que eu falei do pedir, dar-se-vos-á? Quando ele começa a clamar, a sua única esperança é como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu já tentei de tudo. Eu não sei mais o que fazer. É a única oportunidade que eu tenho. O Senhor é o único que pode me ajudar. E por isso ele não desiste. Jesus era o único que podia ajudá-lo. É o único que podia dar sentido à sua vida. É o único que podia restaurar o seu lar, restaurar a sua família. E ele começa a gritar, até que de repente faz-se um silêncio. Porque Jesus parou. A multidão parou. E de repente, alguém lhe chama: Ei, cego, tem bom ânimo. O mestre te chama. Querido, tenha bom ânimo, porque o mestre te chama. Ele quer ter um encontro contigo. Ele quer ter um encontro contigo. No meio da multidão. É para você que ele olha. É você que ele vê. É você que ele chama. É você que ele busca. No meio da multidão. É você que ele está chamando. É em você que ele quer restaurar a vida, a paz e a alegria. Falaram isso para Bartimeu. Ei, cego, tem bom ânimo, o mestre te chama. E aí, fala que ele de um salto, ele joga ali o
o seu cajado fora, talvez ali a sua túnica, o seu bordão ali, e ele vai em direção a Jesus. Eu fico imaginando que ele vai tateando até que vem alguém, pega ele e vai levando ele em direção aonde estava Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, qual foi a pergunta que Jesus fez para ele? Você também achou estranho? O que um cego quer? Ah, querido, ele queria tanta coisa. Ele precisava de tanta coisa. Ele precisava de paz. Ele precisava de alegria. Ele precisava de saúde. Ele precisava de esperança. Ele precisava de salvação. O que você precisa? Jesus chegar para você e disser: João, Maria, Teresa, Beatriz, Luzia, Vinícius, Marcos, o que você quer? Que queres que eu te faça? Eu não vou poder trazer essa mensagem aqui porque não vamos ter tempo, mas um outro encontro com Jesus, um homem estava com lepra. Ah, Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. Sabe qual foi a resposta de Jesus para esse leproso? Sim, eu quero. Porque Jesus, ele quer o nosso melhor. Ele quer te curar. Ele quer realizar um milagre na sua vida. E quando ele perguntou para Bartimeu, ele sabia o que Bartimeu queria. Ele sabia, ele é Deus. Ele sabia o que ia no coração de Bartimeu. Quando Jesus ele passa por ali, ele sabia que Bartimeu estava ali. E quando ele pergunta, ele sabia o que Bartimeu queria. Pedi e dar-se-vos-á. Quando você pede, você mostra a sua dependência de Deus. E o que Bartimeu fala? Respondeu-lhe Bartimeu, no verso 41, Senhor, que eu torne a ver. Essa resposta de Bartimeu, ela nos leva a ter algumas conclusões. Olha só. Tanto a resposta de Bartimeu, como depois a resposta de Jesus. O 41 e o 42, olha. Senhor, que eu torne a ver. E aí Jesus, no 42, diz assim, Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Tanto que eu torne a ver, como recupera a tua vista, nos dá a entender de que Bartimeu, ele não era cego de nascença. Ele não nasceu cego, mas em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, ele ficou cego. Eu já li algumas coisas por aí. E alguns poucos comentaristas têm uma opinião, e se essa opinião que eles têm for a verdadeira, e nós não temos como confirmar, não existe um assim diz o Senhor sobre esse assunto, então não temos como bater o martelo para dizer se é desse jeito ou se não é. Eu acho que a gente vai ter que chegar lá no céu e perguntar. Vamos chegar lá no céu e vamos falar, Bartimeu, chega aqui. Conta pra gente aqui. Como é que foi a sua história? Como é que você ficou cego? E aí ele vai contar pra gente essa história. E aí nós vamos saber como que ele ficou cego. Mas se for do jeito que alguns poucos comentaristas dizem, o milagre que Jesus fez na vida dele foi muito, muito maior do que nós imaginamos. Mas sendo desse jeito ou não, quando Jesus pergunta para ele, ele fala que eu torne a ver, deixando claro que ele era cego, ele não era cego de nascença, que ele ficou cego em algum momento. E Jesus então recupera a sua vista. E aí fala,
A tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Queridos, eu queria fazer 2 considerações. Eu estava lendo uma história sobre esse assunto, e o autor do texto que eu estava lendo, ele contou um fato interessante de uma exposição de um quadro. Exposição de um quadro, eu esqueci, eu estava quase agora lembrando com o nome do cidadão que pintou o quadro. Eu vou fazer o seguinte, como eu estou fazendo as edições, vai aparecer aqui o quadro e o nome do autor. Isso, aqui ó, esse aqui. Deu certo. E aí falando que nessa exposição tinha vários quadros e tinha esse quadro que é A Cura do Cego, o nome do quadro, se não me faz memória, é esse, A Cura do Cego, e tinha ali um poeta e tinha um pintor. Amigos, e aí olhando, e aí chegaram nesse quadro, olharam, admiraram, e aí o pintor, o artista ali, o pintor perguntou para ele: o que você vê nesse quadro? O que esse quadro te apresenta? E aí o poeta fala: esse quadro eu vejo como que era a autoridade de Jesus. Olha só a quantidade de pessoas que Jesus ele juntava em si, o poder que ele tinha. Ele olhava o quadro e falava isso, o poder que Jesus tinha, a influência que Jesus tinha sobre as pessoas. E aí ele, tá bom. Eles iam embora e aí o poeta: mas e você? O que é que você vê? E o pintor, ele tem mais detalhes sobre as coisas, né? Ele chegou e falou assim: você está vendo ali, ó? Aí apontou: aquela dali é a muleta, jogada na escada, nos degraus ali daquela escada. Aquela muleta, ela era do cego. Quando Jesus chama aquele cego, ele joga a muleta fora, porque ele sabe que quando ele encontrar Jesus, ele vai ficar curado e não vai mais precisar da muleta. Querido, você entendeu? Aquele cego, ele levantou confiante de que Jesus iria realizar um milagre na vida dele. O que você quer que Jesus faça na sua vida? O que Jesus ele pode restaurar no seu lar, na sua família, no seu casamento, na tua saúde? Não há nada impossível para Deus. Ele tem poder. Ele é Deus. Eu costumo falar que Deus ele abriu o mar vermelho. Ele andou por sobre o mar. Ele ressuscitou um homem que estava morto há 4 dias em estado de decomposição. Não há nada impossível para Deus. Ele deu à vista a um cego. Não há nada impossível para Deus. O que você precisa? Qual milagre que você precisa na sua vida? A segunda consideração que eu quero fazer. Os comentaristas dizem que não tem nenhum relato de outra passagem de Jesus ali em Jericó. Que talvez ele tenha passado, mas não tem um relato bíblico. Mas o fato é que, depois que Jesus saiu de Jericó, naquela ocasião, Jesus ele foi para Jerusalém. E alguns dias depois, poucos dias, talvez 5, ele foi preso. E ele foi morto na cruz. O que eu estou querendo dizer com você? Aquela foi a última oportunidade que Bartimeu teve de ser curado por Deus. Aquela foi a última oportunidade de Bartimeu se encontrar com Jesus e poder clamar: Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Querido, eu estou conversando com você agora. Eu não sei quem é você.
Eu não sei que momento você está passando da sua história, mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de perdão. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de se encontrar com Jesus. Ele quer se encontrar com você. Na história de Bartimeu, aquela foi a última oportunidade que ele teve. E se ele deixasse passar essa oportunidade, talvez a vida dele não seria a mesma. Mas ele teve a vida transformada porque ele se encontrou com Jesus. Hoje é o dia de você se encontrar com Cristo. Ele quer realizar um milagre na sua vida. Estamos em tempo de graça, em tempo de misericórdia, em tempo de salvação. E o Senhor quer lhe salvar. Ele quer perdoar os seus pecados. Eu não sei quem é você. Eu não sei até onde você foi, mas eu sei que não importa onde você foi, o Senhor Ele pode ir lá te encontrar. Eu falei no início, se você não tem força de ir a Cristo, Ele tem força para ir até onde você está, tocar a sua vida e realizar um milagre. Talvez você está aí falando, mas pastor, eu sou pecador. Sim, o Senhor Ele veio pelos pecadores, pelos miseráveis. Mas pastor, eu já tive encontro com Jesus, eu o abandonei. Eu larguei Jesus, não importa. Estamos em tempo de perdão, em tempo de misericórdia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele quer segurar tua mão, Ele quer restaurar. Ele quer cuidar de você. Não importa onde você foi. Hoje é dia de milagre. Hoje é dia de salvação. Eu quero orar com você. Não deixe de clamar ao Senhor enquanto eu oro. Clame por Ele, chama Cristo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor quer realizar um milagre na sua vida. Não deixe passar essa oportunidade. Hoje é dia de salvação. Hoje é dia de milagre. Talvez eu esteja falando para alguém que ainda não se batizou. Bartimeu, ele conheceu Jesus. E na oportunidade que ele teve, ele foi ao seu encontro. Talvez você ouviu falar de Jesus, mas está na hora de você dar um passo a mais e ir ao encontro de Cristo através do batismo. Não perca a oportunidade de ter a sua vida selada pelo sangue de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque naquele dia em Jericó, o Senhor parou para ouvir o clamor de Bartimeu. Muito obrigado, Senhor, porque aqui, nesse momento, nessa live, o Senhor está ao nosso lado para ouvir o nosso clamor. Pai querido, nós queremos dizer, Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. O Senhor sabe o momento que estamos passando, sabe as lutas que estamos enfrentando. E muitas das vezes, Senhor, temos medo de tomar e dar um passo na Tua direção, de tomar, Senhor, uma decisão em que podemos, Senhor, nos arrepender depois. Mas, Pai querido, não há decisão ao Teu lado que traga arrependimento. A decisão ao Teu lado só traz alegria, só traz paz, só traz salvação. Pai querido, esses Teus filhos que estão ouvindo essa mensagem, muitos deles ainda não tomaram a decisão pelo batismo, mas que o Senhor possa visitá-los, que o Senhor possa realizar um milagre na vida deles. Mas o milagre que eles precisam é nascer de novo. Toque seus olhos, Senhor, para que eles possam ver as Tuas verdades, a Tua lei, a Tua salvação. Estamos em época de perdão e misericórdia, por isso nos perdoe. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amigos, como diz a canção, numa cidade chamada Jericó,
Talvez você esteja nessa cidade hoje e você ouviu que Jesus está passando. Saiba que Jesus ele vai parar tudo para cuidar de você, para realizar um milagre na sua vida. Clame ao Senhor e diz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Uma cidade chamada Jericó anunciaram que Jesus ia passar. Havia um homem humilhado, desprezado, solitário, pois não tinha como ver a glória de Deus. Mas quando ouviu que por ali ia passar um homem que tudo podia resolver, então em seu coração despertou a esperança. Naquele instante Bartimeu clamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. No, no, no. A multidão vendo clamar, diziam eles: ele não pode te ouvir. Não podes alcançar o mestre, Não pode ir. não adianta insistir, pois está longe e ele não vai te ouvir. Não vai te ouvir, não, não, não. Mas ele não se importou com a multidão, pois a bênção queria ele receber. Então Jesus mandou chamar, esse homem que gritava, pois o clamor ao mestre chegou, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende
Jesus, atendendo a ele, disse: vá, filho, a tua fé te curou, a tua fé